Sinal Verde Podcast tem o apoio de Flameg, Ederson Longini Investimentos, Zelador Tech, Orquidário Rio Preto, Augusto Pisos e Revestimentos, Barba Box Barbearia, Impar Condos, Eportes Automação, Greg Tatu, AEE Espaço Nosso Cabeleireiros, Renovar, Facem Joias, Conduta Filmes, Despachante Modelo e Bem Mais Bronze. Sejam todos muito bem-vindos. Dr. Anderson está aqui de volta comigo, ele gostou bastante do nosso primeiro podcast aqui, ele veio de volta. Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente da outra vez, mas daqui a pouco a gente começa. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença novamente do senhor aqui. É sempre um prazer recebê-lo, tá? No Sinal Verde Podcast. Olá, Jefferson, tudo bem? É um prazer para mim, muito obrigado pelo convite, né? Esse programa que está sendo um sucesso, né? O Sinal Verde. Graças a Deus. É sempre uma honra estar aqui para poder orientar, né? E tirar as dúvidas, né? Dos seus telespectadores. É muito, muito bom, muito produtivo. Muito obrigado, tá? E sucesso sempre. Para nós todos. Doutor, hoje nós vamos falar então sobre imóveis na planta, né? Isso? Sobre quem rege as leis de imóveis na planta? É isso mesmo? Isso, o tema que foi proposto hoje é falar sobre a aquisição de imóveis, né, de incorporadoras, né, imóvel na planta, terrenos, e quais são os direitos, obrigações, né, de ambas as partes em caso de distrato, né, quais são as soluções a ser tomadas, quais são as medidas que o consumidor pode tomar para garantir os seus direitos e interesses. Certo, então vamos começar falando. Quem rege a lei sobre imóveis na planta? É federal, é estadual, é municipal? Como que funciona essa questão da lei? É uma lei federal, né, que fala sobre a incorporação, e lá ela dita as regras da incorporação, né, quais são os requisitos, né, os direitos dos consumidores, e recentemente ela teve uma alteração em que ela regula os casos de distratos, quais seriam, né, os direitos e obrigações dos adquirentes, certo. E com base nela é que se rege esses tipos de contratos. Doutor, fala pra gente um pouquinho então, qual que é a obrigação da incorporadora hoje? Ela tem que dar todas as informações para o adquirente, ele tem que saber o que ele está comprando, né? Saber o que ele está fazendo, isso tudo tem que estar em contrato, como que funciona? É um dever, né, como fornecedora de um produto, ela tem que dar toda a informação sobre esse produto. A legislação ela é clara que o contrato ele tem que trazer um quadro geral com as informações básicas e algumas cláusulas restritivas, ela tem que vir em destaque. Mas vale lembrarmos que o consumidor, o comprador, ele tem sempre que procurar saber, antes de fechar qualquer contrato, a idoneidade dessa incorporadora, dessa construtora, procurar os órgãos, poderia ser o município, para saber, né, como que está esse empreendimento, e procurar junto ao registro de imóveis, né, o registro dessa incorporação, para ter certeza que está realmente adquirindo um produto, né, que está regulamentado. Por exemplo, isso funciona também para imóvel da Caixa, por exemplo, que vai comprar terreno em construção, ou só quando é terreno, quando é apartamento, em planta, como que é? Não, sim, também, se for financiado pela Caixa, a Caixa também vai observar, né, o preenchimento dos requisitos, a legalidade desse empreendimento, mas qualquer imóvel que você for adquirir financiado ou não, você tem que tomar cautela e ver se realmente ele está legalizado. Entendi. E essa lei, ela cobre para esses tipos de imóveis também? Terreno em construção ou ela só de incorporadoras? Não, existe duas, a lei de loteamento, né, e a lei de incorporação, tá? Mas ambas são reguladas e há uma exigência legal sobre a sua legalidade para ser comercializado esses terrenos, esses imóveis. Entendi. E a lei é a principal fonte de proteção para quem compra o imóvel, né? É isso. Ela está ali para proteger quem vai comprar o imóvel, né? Com certeza. E também é aplicável, né, às disposições do Código de Defesa do Consumidor também, tá? Tá, e o que inclui nessa lei? Fala um pouquinho pra gente, destrinche um pouquinho ela, Código do Consumidor, tudo que tem ali nela. Sim, o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o Código Civil também, subsidiariamente, né? Quando você tem a lesão de um direito, né, você tem que socorrer a eles para pleitear a reparação de danos, uma resolução de contrato e uma revisão de contrato sobre cláusulas leoninas e tudo mais. É regulado por todas as legislações, né? Em especial a legislação própria e o Código de Defesa do Consumidor. Entendi. E qual que é a vantagem de comprar um imóvel na planta que o senhor vê? Assim, a gente está falando sobre isso tudo. Qual que seria a vantagem hoje de comprar na planta? Olha, a primeira vantagem é a aquisição de forma facilitada. Né? Você tem uma facilidade de adquirir diretamente com a incorporadora. Muitas vezes existem planos investidores, né? Existem planos que balão, existem planos que você vai pagando durante a obra e no final você vai financiar, né? E não obstante isso, o preço, né, do investimento acaba sendo muitas vezes um investimento. Esse é o principal atrativo.
Então você compra na planta, ele é um preço, né? Quando ele vai ser entregue depois de 24, 36 meses, com certeza o valor de mercado vai abranger 30, 40%, 25% superior. Então acaba sendo um investimento. Esse é o principal atrativo, né? E não Aham, obstante, você está adquirindo um imóvel novo. É um imóvel novo. entendi. E quais os principais pontos que o comprador tem que se atentar na hora de comprar esse imóvel na planta? Ele tem que ficar atento ao quê, assim, especificamente? Primeiramente é ver, estudar a idoneidade dessa incorporadora, buscar junto ao cartório de registro de imóveis, né, o registro dessa incorporação, né, você tem que procurar a matrícula desse imóvel e procurar ler bem o contrato, né, procurar, se for o caso, um profissional, um corretor de sua confiança ou um profissional de direito, Uhum. para poder analisar as cláusulas contratuais e, acima de tudo, você observar a sua capacidade de aquisição desse empreendimento, né? Muitas vezes, como relatamos aqui, muitas pessoas compram por investimento, né? E às vezes pensa, eu vou comprar um imóvel para locação, um imóvel para depois capitalizar e vender, mas você tem que ver a capacidade e observar as cláusulas contratuais sobre inadimplemento, a taxa de juros, né? O índice de correção aplicável, Uhum. quais seriam as consequências numa rescisão de contrato e tudo mais, né? Tem que tomar cuidado antes de fazer e ler bem antes de assinar o contrato para depois não se arrepender. É, e a gente sabe que para locação, por exemplo, tem IGPM, IPCA. Quais os índices que cobrem uma compra de imóvel na planta, por exemplo? Olha, durante a construção do empreendimento, né, é o INCC, né, que é o índice aplicado à construção civil. Uhum. Tá? Após pode ser o IPCA, o INPC, né, após a entrega. Mas muitas vezes você paga pelo INCC durante a obra e após você vai financiar, né? Você vê o saldo residual e aí aplica-se a taxa de financiamento, Entendi. né? Seria dessa forma. E o comprador, quando ele vai, eu vou numa imobiliária comprar, por exemplo, não fui direto na construtora, eu vou na imobiliária. A imobiliária só mostra, tá, é assim, assim, assim. Aí a pessoa compra e fala, nossa, mas não era o que você me apresentou. Qual que é o direito dela nesse caso? Então, a legislação houve uma alteração recente, né? Ela garante também ela aplica a disposição do Código de Defesa do Consumidor e ela aplica o direito de arrependimento também agora, né? A própria lei de incorporação, ela prevê isso. Uhum. Então, o comprador, ele adquiriu num estande de venda, adquiriu dentro da imobiliária, às vezes ela recebeu a visita de um corretor, né? Sim, Apresentou apenas um folder. Então, nesse caso, após assinado o contrato, ela teria o prazo de 7 dias, né, para pedir esse arrependimento. certo. Mas isso tem que ser feito de forma formal, né? Não adianta você simplesmente ligar para o corretor ou na incorporadora e falar, não quero mais, né? Uhum. Então, a lei ela fala claramente em comunicado com aviso de recebimento, né, aquele chamado AR. Eu oriento, né, a pessoa que se arrependeu, que quer destratar um contrato, ele fazer um telegrama. O telegrama eu acho que é o caminho mais eficaz para você fazer uma notificação, porque o telegrama você pede aos correios que têm fé pública que venha uma cópia daquele telegrama e o aviso de recebimento, você vai receber o teor daquilo que você notificou. Então, o Sim. João da Silva, estou exigindo o distrato do contrato facultado na lei, né, dentro do prazo de Uhum. 7 dias. Você faz essa notificação e dentro desses 7 dias, por meio desse telegrama, ele vai ter o valor legal e jurídico. Ele é diferente daquele cartãozinho de AR. Sei. Né? Aquele cartãozinho de AR dos Correios, Hum. ele não tem o teor da notificação, né? Ele não consta, ele tem apenas uma pequena linha ali que você pode colocar o assunto. Né? Então, ele não prova o conteúdo integral daquilo que você notificou. Então, eu oriento a sempre fazer uma notificação por meio de telegrama, com cópia e aviso de recebimento. Entendi. E, por exemplo, a incorporadora fecha com a pessoa, daí uma semana, que é o prazo que o senhor falou, me arrependi e tal. Ela tem direito de receber alguma coisa de volta? Ou se ela nem chegou a pagar, como que... Não, se ela não chegou a pagar, o contrato retorna no estado que estava, né? Não há nada a receber. Agora, se ela pagou uma entrada, alguma coisa, ela tem direito de receber a restituição do valor pago corrigido monetariamente. Certo. E mais na frente no contrato, se a pessoa não vê, não tem mais condição, ela rompe o contrato. Qual é o direito da incorporadora neste caso? Tem que devolver o dinheiro ou não? E o direito do adquirente nesse caso? Olha, Jefferson, é por isso que no começo eu já orientei, né? Leia bem o contrato, estude, né? Se é um casal, sente com a esposa, sente com a família, vê a capacidade financeira, faça todas as previsibilidades para Sim. honrar esse contrato,
Porque se o comprador, o adquirente, ele querer destratar, ele vai ter consequências. Sim. Né? Muitas vezes nós temos contratos aí praticamente de adesão em que as cláusulas são imutáveis, mas vale a pena, às vezes, você ler previamente esse contrato e pedir algumas modificações, né? Questão de multa. Hoje a legislação ela prevê que numa incorporadora você pode exigir uma multa, né, de 25% de retenção. Né? A comissão do corretor, que se for discriminada em destaque, né, no contrato, você pode também deduzir do valor. E não obstante isso, há outras penalidades que podem ser aplicadas, se estiver prevista em contrato. Certo. Então, se a rescisão do contrato se der por iniciativa do comprador, porque ele não tem condições mais de pagar, ele não tem mais interesse, ultrapassado esses 7 dias, ele vai ter que arcar com essas consequências, com todos esses ônus que estão previstos em contrato. Entendi. E muitas vezes pode desencadear de tudo que ele pagar, ele perder. Pode acontecer. Inclusive, há uma previsão na lei de ultrapassar o valor que ele pagou, ainda ele ficar devendo. Poxa. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado disso. É lógico que hoje, né, nós temos várias teses jurídicas, né? Se você, por exemplo, foi induzido a erro a firmar um contrato, né? Existe a possibilidade aí, você senta na imobiliária, a primeira coisa que eles falam, seu crédito já está aprovado. Tá aqui, banco, tá aprovado. Você fala, putz, na hora que vai me entregar o imóvel, já está aprovado no banco, eu estou tranquilo. Aí chega na hora de financiar, não aprova. E aí, quem vai resolver esse problema? Verdade. É uma situação complicada. Então, muitas vezes essa prova é difícil de se fazer, mas se você tiver conversas, aplicativo de WhatsApp com o corretor, né, ligações, trocas de e-mail, e comprovar que você foi induzido ao erro, né, já existe essa tese. Entendi. Então, aí, você consegue rescindir esse contrato sem ter que pagar o ônus. Ah, tá. E no caso, por exemplo, de locação, eu sei que é assim, não sei na venda. Se a pessoa já trabalha, ela é mandada para outra cidade tudo, e ela quer rescindir o contrato porque ela vai ficar 5 anos fora, um exemplo. Ela não quer fazer. Como que... Aí, não, nesse caso, não entra. Não é justificável, tá? Não é justificativa para rescindir o contrato. Né? Ele vai ter que pagar a multa, sim, arcar com o ônus da multa. Mesmo que ele não vai ficar no local ali, que ele adquiriu. Ele aluga o imóvel, né? Ele aluga, com aluguel ele paga a prestação, ou ele pode ceder para outro, né? Fazer uma cessão, vender esses direitos, pode. Também ele tem essas alternativas, tá? Mas ele não tem como justificativa a isenção do ônus da rescisão contratual somente porque ele precisa mudar de cidade, tá? Não tem essa previsão legal. Tá, e quando ocorre, por exemplo, o falecimento da pessoa que está no contrato, aí quem que assume essa dívida, né, que fica aí? É uma cessão para os herdeiros, né? Os herdeiros legítimos que vão ficar com os direitos, né? E aí terá que fazer a cessão desse ônus e dos direitos que foram pagos, né? Então vale a pena, às vezes, tentar conversar. A gente fala assim, questão de distrato, rescindir, mas muitas vezes vale a pena uma conversa, né? Nem tudo. Hoje se espera um litígio. Você pode chegar na incorporadora e dizer, olha, o meu pai faleceu e nós não temos condições de dar continuidade, vamos rescindir. Né? Vamos apurar e tentar chegar no consenso. Não é porque que no contrato está uma forma, uma penalidade, e é um caso excepcional, que não se pode fazer um distrato com os herdeiros depois. Lógico, observados os requisitos legais, tá? Mas então. Pode ser feito. Então, ainda que a pessoa não seja esse caso, né, Jefferson? A pessoa está em uma condição difícil, não está conseguindo pagar e não interessa, mas, por exemplo, esse exemplo citado, a pessoa vai mudar de cidade, não tem mais direito. Pode procurar a incorporadora. Olha, aconteceu isso comigo, fui transferido do meu emprego, não vai ter mais qualquer interesse em ficar com esse imóvel, não vai ter utilidade para mim, e eu quero destratar. Às vezes você tem uma multa de 25%, negocia, reduz, né? Às vezes parcela com a incorporadora a restituição do valor e tenta chegar num acordo e ela vende para outro. Não há problema, né? Tudo é negociável, né, no contrato, é lógico, mas se a incorporadora se recusar, que pode acontecer, aí você precisa das vias judiciais realmente para tentar uma solução. E se eventualmente, nesse caso da transferência aí, como não é culpa da incorporadora, da vendedora, com certeza você vai ter que pagar o ônus, né, pela rescisão desse contrato. Você rescinde o contrato, mas você vai ter que arcar com aquelas despesas da rescisão. Mesmo que seja caso de falecimento. Aí tem que arcar. Caso de falecimento. Por exemplo, meu pai é um exemplo. Ele está pagando um imóvel, ele falece, eu
vou lá e falo, ó, não tem condição de pagar, tudo, o que ele já pagou fica para a incorporadora. Não fica para a incorporadora. Você pode pedir a rescisão, você vai ter você vai representar, né? Vai passar, vai transmitir esses direitos, né? Aí você pode entrar com pedido de rescisão em nome do falecido, né? Representando, né? Em substituição. E aí o que ele já pagou, ele perde. Não perde. Vai se aplicar a multa, se for o caso de rescisão. Vai se aplicar a multa. Entendi. Tá. Vai se aplicar a multa e vai devolver a diferença. Ah, entendi. Então Entendeu? a pessoa recebe alguma coisa de volta. Recebe. A menos que a multa... A multa que eu falo, muitas vezes, a multa é 25%, vamos dizer assim, que é o limite máximo para incorporação, né? Do que você pagou. Mas existe a fruição do imóvel. Né, para entender a fruição como se fosse um aluguel por você ter ocupado esse imóvel. Eu discordo muito com isso, acho que já até te falei sobre isso, né? Sim. Porque durante a vigência que eu estive ocupando o imóvel era meu, eu adquiri. Claro, né? por direito, pagando né? por ele, né? O contrato não estava rescindido ainda. Mas é uma forma de você ressarcir também a incorporadora, né? E é uma previsão legal. E, inclusive, eu defendia que no caso de terreno, por exemplo, como que eu vou pagar um aluguel no terreno que eu não estive em cima dele, terreno não tinha ocupação. Sim. Teve fruição, mas já temos decisões judiciais que já é no sentido de que realmente mesmo se for terreno, não tiver edificação, você tem que pagar a fruição. Entendi. E a legislação ela fala então que no caso de rescisão, você vai pagar a multa, se for motivada pelo comprador. Certo. Você vai pagar, vai ser descontado aquilo que você pagou também para ser restituído o valor da comissão do corretor, se tiver previsto, tá? E também essa fruição, né, se for incorporação de 0,5% ao mês, certo, tá? Então, se você ficou um período muito longo de posse desse imóvel, então, cada mês que passa, você tem que pagar esse aluguel. Para eles, então vai corroendo o seu dinheiro que está lá para ser restituído. Então pode ser que chegue uma hora que você não tenha mais a receber, e a lei fala que as dívidas que ficaram é até o valor pago, até o limite do valor pago. Você não ficaria devendo, mas sobre a fruição você pode ficar devendo. É uma exceção. Isso é assim, é está errado, na lei, né? tá? Então, observar isso, e muitas vezes se você quer fazer um distrato, o que eu oriento? Procura a incorporadora e já devolva a posse, documente. Vamos devolver, depois a gente discute. Né? Ou se você for entrar na justiça, procurar um profissional, entrar na justiça, peça uma liminar de entrega do imóvel, né? Para já passar a posse desse imóvel para eles, para parar de correr essa fruição. Entendi. Senão fica cobrando aquilo Fica ali. cobrando. Enquanto você não transmitir a posse, né? Sem contar o IPTU, se for em condomínio, né? As taxas, tudo isso vai encarecendo para ser descontado do valor do seu crédito ao final. Então, você já não está pagando, que você está em dificuldade financeira, e você tem que ficar pagando essa fruição, então cada vez vai ficando pior a situação, né? Entendi. Entendeu? Entendi. E vamos falar um pouquinho, sair um pouco do assunto que eu tinha programado aqui, mas vamos encaixar aqui. Uso capião. Quando a pessoa entra, toma posse daquele imóvel, a partir de que momento que ela pode falar, não, o imóvel é meu, e regulamentar isso? Então, o uso capião é a aquisição, né, da propriedade pela posse, né, pela utilização do imóvel, né? Uma prescrição aquisitiva, a gente fala. A lei prescreve, né, o uso capião extraordinário, tem o especial, que vai de 5 a 15 anos. Né? Então, depende a metragem do imóvel. Se é um imóvel pequeno, pode ser, se ele atingir a finalidade social, até 5 anos pode ser um uso capião. Né? Então, pessoa que ocupa um imóvel com ânimos de propriedade, se mostra como proprietário, ele paga IPTU, ele cuida, ele zela, né? Ele vai ter direito a uso capião, desde que seja uma posse mansa e pacífica, né, durante aquele período. Ele tem que provar aquele período dessa posse mansa e pacífica, né, que tinha o ânimos de proprietário, né? Então ele pode adquirir também pela forma de uso capião. Entendi. E quando que cabe, que nem o senhor estava falando, o erro de direito, quando que cabe ao adquirente do imóvel falar, não, eu vou entrar na justiça que eu tenho esse direito, quando ele tem esse direito? Então, veja bem, o erro de direito para você pedir a rescisão do contrato, que eu acredito que é o que você está se referindo, que eu já antecipei, né? É aquele caso, aquele exemplo que eu já passei, você fala, seu financiamento está aprovado, né? Você tem aquela expectativa de que o negócio vai ser palpável, vai ser certo, que você vai conseguir concretizar, cumprir. Você foi, vamos dizer assim, enganado, né? Lubridiado. Se você comprovar, aí você pode anular esse contrato. Da mesma forma, você pode pedir a resolução desse contrato por um descumprimento
da incorporadora, né? Uhum. Ela descumpriu o prazo, né? Você, no contrato, você tem que ler, tem que ter o prazo. E a lei da rescisão, ela fala que todas as cláusulas restritivas, ela tem que estar em destaque, né? Então, se houver a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, que pode ser de até 180 dias, tem que estar previsto no contrato em destaque. Se houver essa condição, você tem que respeitar. Pode-se prorrogar o prazo. Certo. Tá? Se não... Porque pode ocorrer uma chuva, por exemplo. Sim, e é previsível, atrapalhar. mas o máximo que a lei prevê é 180 dias. Entendi. Tá? Se não houver essa previsão, não pode se prorrogar. Tá? Uma vez prorrogado e mesmo assim não entregue, aí cabe pedir a rescisão e aí sem pagar ônus, sem multa. Tá? E a multa é por parte da incorporadora. Entendi. Ela que tem que pagar a multa. Tá? Ou existe uma segunda opção, você não quer rescindir, mas ela atrasou a entrega. Aí a lei veio penalizar o incorporador. Ele tem, qual que é essa penalização? A penalização ela é árdua, tá? Ela é 1% ao mês sobre aquilo que você pagou. Interessante isso aí. Tá? Então muita gente não sabe disso. Às vezes comprou um apartamento na planta, um imóvel, uma casa, e tem o prazo de entrega lá. Sim. E esse prazo, como você falou, existe realmente, né? Questão de tempo, né? Chuva, mão de obra, né? Existem N fatores que pode realmente atrasar uma obra. A gente sabe que uma obra, realmente a gente não tem previsibilidade muitas vezes, né? Acontece muitos incidentes aí. Então, nesse caso aí, a legislação prevê que você tem direito a uma indenização de 1% sobre aquilo que você pagou. Né? Desde a data do atraso até a data da efetiva entrega. Certo. Tá? Só que nesse caso, a legislação fala que você não pode cobrar multa, você só vai cobrar 1%, não é acumulável. Tá? Não é acumulável. Então, é muito interessante essa inovação, né? Essa legislação, que ela vem realmente a socorrer o adquirente, o consumidor, e vem a exigir, né, do loteador, do incorporador, que realmente ele cumpra com os prazos, senão ele vai ser penalizado. Certo. E tem muitas incorporadoras aí, né, que eles atrasam, eles mesmos fazem acordo extrajudicial. Muitas vezes você não precisa entrar na justiça, não. Você procura incorporador, eles fazem um acordo extrajudicial, porque eles sabem que é devido. Entendi. Tá? Mas isso tem que estar registrado em cartório, ou não necessariamente? Não, isso está na lei. Isso está na lei. Tá. Isso não precisa estar no contrato, isso está na lei. Entendi. Tá na lei. Atrasou, ele tem que pagar 1%. Tá? Independente se está no contrato ou não. Acredito que a incorporadora não vai colocar isso no contrato. Eu não me recordo de ter visto, honestamente falando. Mas está na lei, tem que ser imposto, tá? O que tem que ser posto no contrato você tem que ter ali um resumo prévio de todas as obrigações, taxa de juro, a taxa efetiva, o número de parcelas, o valor, se há a possibilidade da prorrogação, né, do prazo de entrega, tudo isso em destaque. Se não houver em destaque, né, inclusive a taxa de fruição, né, que pode ser de 0,5% ou 0,75% se for loteamento, tem que estar em destaque. Se não tiver em destaque, cabe a nulidade, porque eu não fui alertado daquele risco, daquele ônus. Entendi. Né? Então, toda a cláusula restritiva pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ser previsto em destaque. E a inovação da lei, né, a lei do distrato, ela prevê isso também. Tá, entendi. E no caso, por exemplo, a incorporadora, eu vou te entregar no prazo tal e com piso, com tudo, e ela não consegue entregar com piso, com o que ela prometeu. Neste caso, também cabe essa multa ou não? Além da multa, Jefferson, cabe você pedir a rescisão ou abatimento do preço. E aí aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ele entregou um produto diverso, né, qualidade inferior, e aí você pode exigir o cumprimento daquela obrigação, exigir um abatimento do preço, ou se não solucionado num prazo, você pode pedir a rescisão desse contrato com aplicação de multa. Entendi. Porque às vezes acontece, vou te entregar com porcelanato, aí vai a entrega com cerâmica, por exemplo, né? Nesse caso, vou te entregar com pia, né? Entrega sem pia. Então, nesse caso, cabe assim. É muito importante na hora de aquisição você ler o memorial descritivo do que vai vir. Certo. E por ocasião da entrega, né, é feito um laudo de vistoria por ocasião da entrega, é feita uma entrega formal. Né? Eu já participei de várias entregas formais que muitas vezes, o piso está manchado, está mal assentado. Recusei. Você recusa, fala, não vou receber dessa forma. Entendi. Não está como, é um imóvel novo, e muitas vezes a gente sabe que mão de obra hoje é difícil, né? Eu já tive 2 situações que fomos fazer o recebimento do imóvel, não estava contente. Falei, não tem como, não tem capricho, aqui é coisa de acabamento. Tá? Não era vício de estrutural, mas de acabamento.
Fala assim, ó, vocês corrijam, me chamam novamente, vamos fazer uma nova vistoria, estando ok, nós receberemos o imóvel. Entendi. Tá? Nesse caso, quem que chama o senhor, o advogado? É a incorporadora ou é o adquirente, que tem o direito de levar um advogado junto para fazer tudo? Não, o direito de levar o Ou o advogado em corretor, qualquer né? ato. Eu Fazer acho que você vistoria. pode levar até um engenheiro, se você quiser, né? Que seria até a pessoa mais apropriada, um arquiteto, pessoa que entende realmente de engenharia, de construção, Aham. para vistoriar, que é uma vistoria em loco, né? Você vai no local, pode ir com uma pessoa de confiança e vai vistoriar antes de dar o recibo de entrega de chaves, né? Que o imóvel realmente foi entregue no estado como previsto no contrato, né? Com as Certo. características próprias que se previa no contrato. Entendi. Como eu citei do uso capião, me veio uma outra pergunta agora aqui, que eu já vi caso acontecer e não sei a resolução do caso. Por exemplo, a pessoa compra um imóvel, mas o imóvel era de uma outra pessoa que fez aquilo ali e não está registrado como sendo uma vila, como sendo um condomínio ou como sendo qualquer coisa. Como que a pessoa faz para regulamentar esse imóvel, no Então, caso? antes da aquisição de qualquer imóvel, aí seria um imóvel usado, acredito eu, né, Isso, já, imóvel né? usado. Por isso que é muito importante, primeira coisa é puxar uma certidão de matrícula do imóvel para saber a situação desse imóvel. Uhum. Né? Você vai puxar a matrícula e vai ver se lá tem averbação, se está averbado, você tira uma certidão na prefeitura, pede alvará de construção, habites. É muito importante isso. Se não tem, aí você tem que ver o que você precisa para regularizar. Né? Muitas vezes um alvará de regularização, aí é uma questão administrativa, né? Que você Uhum. tem que fazer junto à prefeitura, às vezes contratar um engenheiro para você conseguir o habites, né? Aí você vai ter que ver a questão de recolhimento do INSS. Entendi. Você tem que tirar uma certidão negativa para você levar a registro, para você averbar a construção junto à matrícula, né? E muitas vezes o imóvel não estando legalizado, né, desta forma, Uhum. você não consegue, né, fazer financiamento. Uma cota de consórcio, você precisa alienar o imóvel, você não consegue, porque o imóvel não está regularizado. Entendi. Loteamento, às vezes, que acontece isso, né? Que a pessoa vende o lote e tudo, mas não está nem regulamentado, às vezes, assim, na prefeitura, nada. Aí quem Não, foi o que compra eu falei, tem quando que... você vai comprar de uma incorporadora, é importante você ver se existe o registro da incorporação na matrícula do imóvel, né? Procurar a prefeitura e tudo mais. O que acontece muito, que nós temos muito aqui, é pessoas que compram da loteadora Aham. por instrumento de contrato, promessa de compra e venda, né? Certo. E fica em cessão de direitos. E aí não faz Ah, escritura, aí não tira bits, só tem o alvará de construção, constrói e ficam ali, aham. né? Porque tem que pagar INSS às vezes, e por comodismo mesmo, não corre atrás e não resolve. Aí na hora de vender, precisa regularizar, porque senão não financia. Quem quer comprar não compra um imóvel que não está regularizado, Entendi. né? Então, são situações casuais. E Cada caso é um acontece, caso. né? Às vezes Acontece muito. acontece muito isso, né? Não temos muito, muitos casos, tá? Isso é muito comum. Aham. É que nem, por exemplo, eu vi um caso em Mirassol, aqui perto, no Regisol ali, quando uma pessoa foi comprar num imóvel, não, foi o fulano que fundou, tá no nome do fulano ainda, não tá nem registrado como, Sim. né, nesse caso. Aí, Muitas vezes, para você resolver uma situação dessa, às vezes é o uso capião. aí entra com o uso capião, né? Pode ser. Às vezes sim. Entendeu? Entendi. Ou entrar com uma edificação compulsória. Muitas vezes existem essas alienações são feitas por contratos particulares, né? Não são feitas por escritura. Sim. Às vezes a pessoa faleceu, são casos, né? Então, mas o importante toda vez que for adquirir um imóvel é tirar uma certidão Certo. do imóvel, procurar um especialista, um corretor, um advogado, Uhum. analisar a documentação e já otorgar a escritura e registrar. Certo. Quem é dono é quem registra, né? Já tem o ditado. Quem É. é dono é quem registra. É isso aí. Né? Então, fica a dica aí. E o imóvel na planta, por exemplo, depois que ele é entregue que a pessoa vai fazer todo esse registro do imóvel, tudo, aí ela Sim. paga por isso, a incorporadora entrega, como que é? Muitas vezes existem incorporadoras, eu já vi casos assim, se você pagar as tuas parcelas em dia, ITBI por nossa conta, Uhum. né? Porque existem os impostos a pagar, ITBI, né? E por ocasião que ela entrega, aí você vai fazer o contrato de financiamento com a alienação fiduciária, que é o mais utilizado, né? Uhum. A alienação fiduciária hoje é o comum, e vai levar registro no seu nome. Tá. Entendi, tá. Explica da alienação fiduciária pra gente, então, para quem não sabe A alienação como fiduciária, funciona. o imóvel ele é da instituição financeira, né? Você entrega ele, né? E só quando você quitar que você vai ser dono mesmo, né, do imóvel, né? E se você não cumprir, você perde o imóvel, né? O imóvel está em garantia da dívida, né? Então, o mais usual hoje é o sistema de alienação fiduciária. Certo. E quando a pessoa vai comprar na planta, o que ela tem obrigação já de pagar de cara para a incorporadora, por exemplo? Ela tem que dar uma entrada ou não necessariamente? Como que funciona essa questão?
aí vale o consumidor sempre buscar no mercado aí as condições que atendem ele, né? Hoje as incorporadoras aí, elas fazem qualquer negócio, tem várias facilidades para aquisição, entrada parcelada, né? Aguarda o fundo de garantia, o 13º, isso aí vai muito de negociação. Mas tá? por lei não tem nada que diz que Não. ela tem a obrigação de Não, pagar. não. Aí é questão de livre negociação, como vai ser, qual vai ser o percentual de entrada, quem vai ser a responsabilidade de pagar a corretagem, né? Isso aí é previsto, é negociação livre e é colocado em contrato. Entendi. E o FGTS pode ser usado nesse caso do imóvel da planta também, ou só depois que ele ficar pronto? Vai liberar depois que ficar pronto, né? Só vai liberar o FGTS após Isso, o imóvel vou pronto. fazer o financiamento. Entendi. Aí antes ele não tem como usar. Vou Não. usar o meu FGTS aqui. Não tem jeito de fazer. Não, antes não. E se for um imóvel que nem eu vou falar de consórcio depois aqui, se for um imóvel de consórcio, que ele vai comprar na planta com consórcio, aí qual que é o direito que ele tem nesse Então, na caso? hora que for entregue a incorporação, né, saiu a BIT, registrar, aí ele consegue, né, pelo consórcio alienar esse imóvel, adquirir esse imóvel. Dr. Anderson, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Foi muito esclarecedor falar sobre esse assunto. Acho que é um assunto que gera dúvida, né? As pessoas normalmente não sabem muitas coisas que o senhor esclareceu aí. Muito obrigado. Sempre que quiser vir, o sinal verde, como o nome diz, está aberto para o senhor aí, né? O caminho aberto. Sempre que o senhor quiser vir aqui, será um prazer. Tem muito assunto para a gente debater com advogado, de lei, de jurídico, de um monte de coisa, né? O Brasil tá borbulhando e vamos ver o que a gente fala da próxima vez, né? Não, com certeza. É um tema aí que traz interesse de toda a população, né? Todo mundo hoje investe em imóvel, grande parte da população, e é muito bom estar aqui para esclarecer e fico sempre à disposição, tá? Mais uma vez, parabenizo o programa e é uma honra estar aqui com você, tá? Muito obrigado. Abraço para você. Muito obrigado, doutor. Nosso telespectador, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser algum assunto que a gente converse aqui com o Dr. Anderson, manda pra gente no nosso canal lá, que a gente traz o Dr. Anderson de volta aí, tá? Curte, compartilha e se inscreva no nosso canal, que é muito importante pra gente. Muito obrigado.